Olá, meus irmãos, como vocês estão? Espero que bem. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula semanal e hoje nós estaremos vendo a respeito de Jesus, a vida de Jesus Cristo. A lição é a de número 12 da Escola Bíblica Dominical e ela nos fala sobre como nós devemos criar os nossos filhos, né? Ou seja, criando filhos saudáveis, né? E eu já gostaria de iniciar esta nossa reunião de hoje falando sobre o texto áureo, né, que nos diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Está em Lucas 2:52, né? E isto já de início, meus irmãos, para poder dizer a vocês que o ambiente de ensino continuado para uma criança, ele é importantíssimo, importantíssimo. E esse ambiente se chama lar. Se chama lar. É lógico que nós temos a escola, nós temos a igreja, entre outros, né? Mas esse ambiente que as crianças realmente convivem, necessitam e pegam o exemplo para si, se chama lar, né? E junto com essa palavra lar, se chama tudo que nós temos ensinado nessas aulas desse trimestre que já está encerrando. Na próxima aula nós estaremos encerrando. Junto com a palavra lar vem a palavra amor, vem a palavra acolhimento, vem a palavra atenção, vem a palavra carinho, né? E isso entre todos ali, meus amados irmãos. Não é só das pessoas para com você, dos seus filhos para com você, do seu marido para com você ou para com... Não, é uma reunião, é um contexto geral, é todos, todo mundo participando ativamente disto, né? Se o filho, meus irmãos, ele vê problemas entre os pais, eles sentem esses problemas, né? Cada ato seu, ele é memorizado pelo seu filho e ele vai ser usado como exemplo. Nós não podemos ter dúvida disso, isso é fato. Está aqui para que todos nós vejamos isso. Fica bem especificado na nossa mente, porque a gente vê que o filho normalmente é o espelho do pai, é o espelho da mãe, ou é o conjunto de ambos, né? É dessa maneira, né? Os filhos, meus irmãos, eles devem crescer tanto fisicamente, você tem que zelar pelo desenvolvimento, ou seja, pela alimentação, pelo preparo da criança, pela intelectualidade dele, né? Pela parte emocional. Então ela tem que crescer dessas três maneiras: física, intelectualmente e emocionalmente também, né? Nós precisamos dar uma atenção muito especial para o crescimento espiritual da criança. Isso nós não temos dúvida nenhuma, principalmente aqueles que se professam cristãos, né? Então, o crescimento espiritual sempre tem que estar ligado à educação de uma maneira muito intrínseca, tem que estar muito ali enfatizado o crescimento espiritual. Explicar para ele como é que é o nosso relacionamento com Deus, como deve se relacionar com Deus, como deve se relacionar com as pessoas. Não pense que porque vai se relacionar com pessoas que o relacionamento espiritual não esteja ligado. Não, muito pelo contrário, porque nós obedecemos as orientações de Deus na lida com as pessoas, né? Então, muitas coisas dessas que eu já estou agora de começo falando com os irmãos estão esquecidas pelos pais, né? Nós precisamos, portanto, despertar para essas coisas, para esse relacionamento. E eu vou repetir o que eu acabei de falar, eu repito novamente para os irmãos. Nós precisamos estar bem atento para esse crescimento espiritual, porque a relação com as pessoas está diretamente ligada a esse crescimento espiritual, sem dúvida nenhuma, né? Não há depois como você se isentar da consequência do cometimento deste erro na vida do seu filho. Aí, às vezes, você vê o seu filho numa situação difícil, vê ele vivendo uma coisa que não é tão agradável para ele ou para você, e você quer se isentar. Não, foi ele que fez, a culpa é dele. Não, muito disso, muito disso. É claro que muitas coisas são ele que provoca, como nós já vimos em aulas anteriores, mesmo você ensinando, ele é rebelde, ele não cumpre, mas muito disso tem sim a sua ausência, como nós já vimos também, tem a sua ausência, tem a sua falta de lida com essas coisas, né? Então vejam, meus amados, que Jesus Cristo, que é o nosso exemplo de hoje, ele cresceu em uma família normal. José e Maria, ele cresceu ali em uma família normal. Ele viveu como qualquer outra criança para a idade dele. Ele viveu normalmente como qualquer outra criança. Quando os pais eles educam os filhos nos princípios divinos, certamente os filhos serão
saudáveis. Serão saudáveis, e hoje nós teremos o exemplo de tudo isso durante a nossa pequena exposição aqui. Meus irmãos, nós precisamos ensiná-los a lidar também com o convívio social. Nós precisamos nos ater a isso. Isso é que em muitas coisas pode prejudicar ele, em muitas coisas pode atrapalhar e pode trazer problemas graves, né? Nós precisamos ensinar eles a lidar com as situações da vida. Às vezes nós achamos que a escola vai ensinar, vai orientar, o próprio convívio vai trazer, mas não, há necessidade da sua orientação. A escola não vai preparar o seu filho para esse convívio social, ou seja, assuntos assim como o respeito, assuntos como o convívio mesmo, a ética, a moral, aqueles bons costumes, o respeito, não jogar o papel no chão, não responder, não falar de uma maneira alta, não destratar a pessoa, né? É dessa maneira. E Jesus, ele cresceu aqui, em uma família terrena, meus amados, né? Ele nos traz, através da nossa reunião de hoje, um ótimo exemplo para tudo isso. Um ótimo exemplo de tudo isso que nós vamos falar, né? O texto de hoje, ele está lá em Lucas 2, de 40 e 42, de 42 a 52. Então, é Lucas 2, 40 e de 42 a 52. Então, vai fazer toda a exposição. Nós não vamos ler para poder ganhar tempo. Não é um texto longo, meus irmãos. Não é um texto muito longo, como vocês vão poder ver aqui, ó. Ele não é um texto muito longo, mas eu não vou ler para não tomar o tempo de vocês, que vocês estão somente assistindo a aula pela internet, então fica mais difícil da gente ter uma relação mais próxima, mesmo porque quando exponho o texto eu gosto de explicar um pouco mais sobre ele. Então nós não vamos ler o texto, vocês leiam nas suas casas, né? Leiam nas suas casas, procurem entender bem o texto. Qualquer dúvida podem deixar aqui nas perguntas, né? Então vamos lá. José e Maria, meus amados irmãos, eles tiveram Jesus, mais 4 irmãos e mais, no mínimo, pelo menos ali, uma irmã. Pelo menos uma irmã. Então, José, Maria, 4 irmãos e mais as 2 irmãs ali. E aqui já surge uma discussão muito grande entre os católicos, inclusive os protestantes, né? A Igreja Romana, ou seja, os assírios, os ortodoxos, entre tantos outros, eles sustentam a virgindade perpétua de Maria, enquanto essa ideia é rejeitada pelos protestantes. Então, já existe ali uma controvérsia. Poderei ou não falar no assunto, vai depender do tempo que nós estivermos aqui, mas nós vamos nos ater aqui ao nascimento de Jesus e à vida de Jesus, né? Então aprendemos que após o nascimento de Jesus Cristo, Maria teve outros filhos. Sim, ela teve outros filhos, como nós já dissemos, lá em Mateus 13:55, lá em Mateus 13:55, meus amados irmãos, nos fala assim que não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, vejam bem, seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, 4 irmãos. Embora muitos estudiosos acreditem, meus irmãos, que estes, na verdade, eram primos dele. E nós sabemos que naquela região, não só naquela época, mas inclusive na África, nos dias de hoje, na região da África, nos dias de hoje, os que são primos, eles são chamados de irmãos também. Então nós temos esse debate teológico, temos isso, mas aqui diz, não é este o filho do carpinteiro, é assim que está na Bíblia. Então nós não cremos, como protestantes, na virgindade eterna de Maria. Amém? Devido a isso, porque foram chamados de irmãos. Mas reconhecemos e conhecemos que existe, sim, ali o costume de se chamar primos de irmãos. Tá? E as suas irmãs, provavelmente 2, elas não tiveram os nomes delas revelados na Bíblia. Então nós não podemos afirmar nada a respeito disso, porque elas não tiveram o nome delas revelados, né? Então poderíamos nos aprofundar muito mais, mas eu prefiro nessa simplicidade que os irmãos já entendam dessa maneira. Eu acredito que tenha ficado claro para os irmãos, tá bom? Então nós vamos ver nesse primeiro assunto de hoje,
que cada um dos evangelhos apresenta Jesus visando um tipo de povo diferente. Cada um dos evangelhos apresenta Jesus visando uma nação, um tipo de povo, uma relação com as pessoas, né? Lucas, por um acaso, ele trata Jesus como filho do homem, com o objetivo de alcançar os gentios, ou seja, os não-judeus. Gentios são os não-judeus. Gentio não é o ímpio, não é o pecador, não. Gentios são os não-judeus. Então, Lucas, ele trata ele como filho do homem, como sendo filho do homem, né? Então, eles não tiveram dúvidas, de ser o seu filho, o Verbo divino que se fez carne. Então, quem apresenta ele como Verbo divino, meus amados, é João, lá em 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, né? Como unigênito do Pai. Então, é dessa maneira. Então, João apresenta ele como Deus, como Jesus como Deus que se fez carne para poder oferecer o sacrifício para nós, né? Mateus, ele já apresenta Jesus como filho de Davi, trazendo toda a sua genealogia no capítulo 1 e 2 ali, 3 até, apresentando ele como o rei desejado, ou seja, ele estava ali apresentando para os judeus, então ele trouxe toda a parte da genealogia, dizendo de quem ele era descendente, para mostrar para eles que ele era um judeu. Ele foi circuncidado aos 8 anos, aos 8 dias de vida, e dessa maneira se fez. Lá já em Marcos apresenta ele aos romanos, ou seja, apresenta ele como servo sofredor, né? Um servo sofredor, aquele que veio para servir, né? Então, ele foi apresentado para cada povo de uma maneira diferente por cada um dos evangelhos, né? E João, como eu passei para os irmãos, eu não sei se ficou claro ali, apresenta ele numa visão assim mais teológica, né? Como Deus, a teologia explicando o que seria Deus, o que é Deus, né? O que é Deus, como verbo divino, é assim que ele apresenta. Aquele Messias esperado, né? Aquele Deus que se fez carne, né? E assim, meus irmãos, mediante todas estas apresentações, me perdoem pelo erro, nós podemos reunir facilmente a sua divindade e a sua humanidade. Então nós percebemos que ele veio, Deus que era, então ele é apresentado como Deus e como homem. Nós podemos sim distinguir isso e reunir, unir, entender que ele, além de Deus, ele foi um ser humano e viveu aqui como homem para nos ensinar muita coisa, né? Independente de qualquer apresentação, nós sabemos que ele nasceu de forma milagrosa, e que a sua mãe era descendente da família real de Davi. Seu pai também era da casa de Davi, era da casa de Davi. Lucas 1,27 nos traz assim da seguinte maneira: há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, pronto, já está específico, da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Então, é desta maneira que ele nos é apresentado. Então, ele é herdeiro, sim, de Davi, né? Portanto, os dois, meus amados irmãos, eles eram descendentes da família real, da raiz de Jessé. Isaías 11, 1 e 2 nos diz assim: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, ou seja, o espírito do conhecimento e do temor ao Senhor. Mateus 1, 24 e 25 também testifica sobre a virgindade de Maria até o nascimento de Jesus, até aquele momento do nascimento de Jesus. Porém, fica claro através dos textos que nós já apresentamos que ele teve irmãos, inclusive Marcos 6, 3, diz assim, né, como nós já falamos, não é esse o filho do carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão, como nós já falamos, e não vivem aqui entre nós as suas irmãs?
Olha aqui o plural, olha aqui o porquê de acharmos que é pelo menos duas irmãs. Não sabemos se são só duas, mas pelo menos duas irmãs, né? E assim eles se escandalizavam nele ali, né? Estes não aceitavam ele como Messias, e eles o rejeitavam justamente por esses motivos, né? João 7, de 1 a 5, nos esclarece isso pontualmente, direitinho. Neste texto, nós vemos a menção também das suas irmãs, como eu falei, no plural, então é no mínimo duas. Né? Um plural significa mais do que uma. Né? E depois, sim, esses judeus, essas pessoas que falaram isso, inclusive seus irmãos, né? Inclusive seus irmãos, né? Eles vieram a aceitar ele verdadeiramente somente após a sua ressurreição. Somente após a sua ressurreição. Tiago, o mais velho dos seus irmãos, inclusive, ou seja, aquele que mais tinha rejeitado ele, né? Veio aceitar ele depois da sua ressurreição, né? A Bíblia nos diz em Atos 1,14 que todos estes perseveravam unânimes em oração com suas mulheres, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com seus irmãos. Então, quando ele ressuscitou, quando ele ressuscitou, né, ele deu a ordem para ficarem todos lá em Jerusalém, aguardando, né, para o Pentecostes, né, hoje nós, o Pentecostes, né, então, meus amados, estavam todos ali perseverando em oração, tá certo? Aqueles que estavam lá com as suas mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então, todos eles estavam ali, eles já haviam aceitado ele. Então, assim, ele se tornou, Tiago, estou falando agora de Tiago, ele se tornou o líder principal da igreja lá em Jerusalém. Então, Tiago, aquele que rejeitou, que mais rejeitou ele, se tornou, na verdade, o líder principal da igreja em Jerusalém. Isso está lá em 1 Coríntios 15, versículo 7. 1 Coríntios 15, versículo 7. Mas, meus amados, nós precisamos falar agora um pouco sobre Jesus. Eu tentei contextualizar o que eu pude para vocês aqui. Eu me lembrando de mais alguma coisa, eu vou acrescentar, né? Mas nós precisamos falar um pouco mais sobre Jesus, acrescentar muita coisa. Inclusive, ele ainda quando criança, aos 12 anos de idade, ele foi à festa de Páscoa com seus pais lá em Jerusalém. E no fim os pais dele começaram a sair e ele não estava junto. Eles achavam que ele estava indo com as crianças e tudo, ele não estava junto. Então voltaram para procurar ele e acabaram encontrando ele ensinando aqueles doutores da lei lá no templo. Lucas 2, versículo de 42 a 48 nos fala amplamente disso, né? Então ele estava ali ensinando eles. Então a sabedoria dele era muito grande, ele era muito sábio. Isso tudo foi desenvolvido, é lógico, com relacionamento com a família, além da sabedoria divina que já estava sobre ele no relacionamento com a família. Já dos 12 anos em diante, dos 12 até os 30 anos, pouco se sabe a respeito dele. Eu li bastante livros históricos, li bastante especulações, conjecturas a respeito de tudo que pode ter acontecido, mas eu não me achei à vontade para apresentar nenhuma delas para vocês, porque na verdade a Bíblia não fala nada sobre ele, dos 12 até os 30 anos de idade. Então eu preferi me ater a esse ensino, nesta relação, conforme a Bíblia apresenta. Tem muitas conjecturas, tem muitas especulações, não podemos esquecer disso, mas vamos trabalhar aqui com o que a Bíblia relata, porque a Bíblia é o norte para a nossa vida, né? Ela que nos vai ensinar, né? Esse foi o primeiro assunto que foi proposto pela escola bíblica. O segundo assunto, ele já fala um pouco mais da criação de Jesus, né? E a despeito, meus amados irmãos, dele ser uma pessoa, um menino especial, dos pais dele saberem da sua divindade, José e Maria, eles nunca fizeram diferença entre os filhos, nunca fizeram essa diferença entre os filhos, entre aqueles que conviviam com eles lá. Eles souberam sim administrar a diferença. Eles sabiam que ele era diferente, mas administraram isso de uma maneira. Ele cresceu, ele participou ativamente, como todos, de todas as atividades, de tudo aquilo que a vida familiar exigia. Ele comeu, bebeu, ele foi criança como qualquer outra criança, foi educado como qualquer outra criança. Desta maneira,
ele foi criado. É assim que nos traz a palavra de Deus e que nos ensina a Bíblia. Jesus nasceu. Quando ele nasceu, meus amados, ele foi colocado num coxo para ração animal. Às vezes a gente fala que ele nasceu ali numa manjedoura, né? Mas a manjedoura é pequenininha demais para ele nascer, não caberia sua mãe tendo pai. Então ele não nasceu ali, ele nasceu, né? Ele nasceu, mas ele foi colocado nessa manjedoura, né? Então já podemos não confundir mais isso. Ele não nasceu na manjedoura, ele nasceu e ele foi colocado na manjedoura, né? E foi colocado simplesmente pelo fato de que eles não tinham ali uma outra alternativa, porque naquela época havia o recenseamento e aquilo foi estabelecido por César Augusto, que reinou de 27 até 14 ali, antes de Cristo. Foi o período que ele reinou, então ele estabeleceu esse recenseamento que era feito todos os anos. Então eles tiveram que ir para lá para fazer o recenseamento, não chegando lá não acharam um lugar para eles pousarem, tiveram que pousar ali, e assim, com o nascimento dele foi posto numa manjedoura, né? Eles mudaram, meus amados, portanto, para Belém de Judéia, e ali, em Belém de Judéia, foi onde ele nasceu, foi onde aconteceram todos esses problemas, né? E assim ele cumpriu ali a profecia de Miqueias, né? Miqueias 5:2, Miqueias 5:2, isso, ele diz, né? E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Então ele foi para lá para cumprir essa profecia, né? E isso se cumpriu por essa profecia que vem desde as origens, né? Que já vem ali dos tempos antigos para que aquilo acontecesse. Isso teria que acontecer. Após o seu nascimento, meus amados, o levaram para ser circuncidado ao 8º dia, e ali eles lhe deram o nome de Jesus, né? Levaram ele também no templo, onde ele foi consagrado por Simeão, o sacerdote. Então ele foi consagrado ali por Simeão. Ou seja, o tratamento dado a qualquer menino nascido em Israel, ele teve. Então ele viveu todas essas circunstâncias, todas essas situações. Então ele passou por tudo que uma criança judia normalmente passa. Não se omitiram em nada seus pais. Ele cresceu e aprendeu sobre os auspícios dos seus pais, ou seja, auspícios, as pessoas às vezes não sabem o que significa, mas é sobre o presságio, sobre as circunstâncias, sobre as situações que ajudavam a pessoa, sobre a recomendação, sobre as expressões de apoio, ou seja, de proteção, né? Apesar dele ser Deus, apesar dele ser o verbo divino, naquele momento ele precisava de todo esse aparato, de todo esse carinho, tanto que foi dada a ordem para que se executasse as crianças com até 2 anos, eles tiveram ali que fugir para o Egito. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, mas então ele necessitou dessa proteção, não que fosse acontecer alguma coisa com ele ou deixar de acontecer alguma coisa, mas ele necessitou ali da interferência dos pais dele tomando certas providências. Então ele precisou sim dessa proteção, ele precisou de alimentação, ele precisou de estar preparado mentalmente, a saúde mental dele, a saúde física e, acima de tudo, a saúde espiritual. Os seus pais as acreditavam, criam verdadeiramente em Deus e assim ensinaram. Eles estavam sobre as leis de Deus, eles viveram ali no Antigo Testamento, embora no nosso já seja o Novo, eles estavam vivendo ali sob a rede das leis. Então eles estavam ali vivendo sobre as rédeas das leis, né? Então é dessa maneira. Até ele completar 2 anos de idade, ele corria o risco de ser encontrado e morto devido às ordens de Herodes, que foi o que eu acabei de falar para os irmãos. Então ele corria esse risco, né? E aí apareceu um anjo, né? E esse anjo ordenou que a família fosse para o Egito. Ó, vai para o Egito, vocês têm que proteger ele, levar ele para lá, né? Então, do período que ele foi para o Egito, até desses 2 anos, até os seus 12 anos de idade, onde ele apareceu ensinando no templo, também nós não temos nada de informação, nenhuma informação sobre ele. Temos informações fora da Bíblia, informações históricas. Então, dessa maneira, nós temos informações, mas eu não estou aqui trazendo nada disso para os irmãos. Nós estamos aqui estudando e lendo a Bíblia, tendo informações através
da Bíblia. Amém? Então é dessa maneira que nós entendemos, né? Então o anjo ordenou que eles fossem embora para o Egito, né? E foi dessa maneira que ele saiu dali, se ausentou. Só que Herodes morreu, e aí o anjo também deu a José a ordem, ó, você pode voltar para Israel, porque o, o Herodes morreu, né? E o que eles fizeram? Tendo Jesus ali já 12 anos, eles subiram, voltaram e subiram a Jerusalém, conforme nós já falamos, para poder comemorar a Páscoa, não é? E ele ficou ali em Jerusalém. Jesus ficou ali em Jerusalém, Lucas 2,42, como nós já falamos também, esta é a única informação que se tem de Jesus em sua adolescência. Ele ali ensinando ali os doutores da lei, ensinando, conversando com os sacerdotes, né? Aqui Lucas declara que Jesus havia crescido muito em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E quando nós falamos em estatura, nós estamos falando de uma criança de 12 anos. Nós estamos aqui falando de uma criança de 12 anos, meus irmãos. Nesta idade, o menino judeu ele passa a fazer parte do quê? Da vida religiosa. Ele se torna ali um filho da lei, como seus pais eram. Então, Jesus ele veio e viveu o rédige da lei. Então, ninguém pode falar, Jesus sumiu do Novo Testamento, o Novo Testamento sumiu do Velho Testamento? Sim, eu entendo no meu entender, na minha humildade de entendimento, eu acredito que o Velho Testamento deveria ter sido escrito até a morte de Jesus Cristo, a morte e ressurreição dele, porque ele viveu sobre o édice das leis, né? Então, mas é minha opinião e nós não podemos mudar essas coisas que já estão colocadas e eu não sei nem se eu teria capacidade para isso, né? Mas é dessa forma. Então, ele cresceu muito em sabedoria, estatura, em graça diante de Deus, diante dos homens, como eu já falei, né? E, meus irmãos, este é dedicado ao Senhor. Ele foi dedicado ao Senhor. Ele aprendeu a lei, ele aprendeu todos os deveres religiosos. José e Maria cumpriram as leis com muita fidelidade, levaram ele para Jerusalém, de Nazaré para Jerusalém eram cerca de 145 quilômetros, e a festa durava ali 7 dias, né? E após esse período de 7 dias, eles voltavam às suas cidades de origem. Porém, José e Maria, eles se descuidaram ali um pouquinho, imaginaram que Jesus estivesse ali com as outras crianças, mas infelizmente ele não estava, infelizmente não, mas ele não estava com as outras crianças, né? E aí eles voltaram, depois de 3 dias, voltaram por 3 dias para poder buscar ele. E assim encontraram ele lá no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei, e que estavam ali, que estavam ali maravilhados com a sabedoria que ele estava expondo, né? Maravilhados com a sabedoria que ele tinha. Aos 12 anos, meus amados, aos romanos, relata o texto de Lucas que ele crescia em sabedoria e estatura, como nós já falamos. Dos 12 ao 30, nada se sabe, como nós também já falamos. É possível que ele tenha sido, neste período, que arrimo de família, que ele tenha sido uma pessoa que cuidou da família, porque já não se ouve mais falar do seu pai, né? Já não se ouve mais, né? E depois dos 30 anos ele acabou deixando tudo, ele deixou tudo, chamou os discípulos, separou os discípulos um a um e tornou cada um deles como seus apóstolos, né? E assim ele fez conhecido todo o seu evangelho. E é dessa maneira que foi esta relação com ele que nós temos acesso, né? Como nós vimos, meus irmãos, ele sempre cresceu em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Vocês podem estar estranhando eu estar repetindo isso, mas é porque eu tenho que falar para vocês que é isso que nós temos que fazer com os nossos filhos. Nós temos que deixá-lo sábio, nós temos que deixá-lo alimentado, cuidado. Então ele vai crescer em sabedoria,
em estatura e apresentando espiritualmente Deus para ele, ele vai sim ter a graça de Deus no seu coração e vai ter uma comunhão com Deus e com os homens. Mesmo ali naquela época, Jesus recebendo aquela educação básica e vivendo a vida comum a todos os jovens de família pobre como ele era, né? Ele é apresentado, né? Em primeiro lugar, como uma pessoa sábia, né? Por quê? Porque isso acentua o que é a relação dele com o Pai Celestial, né? Veja bem, meus amados irmãos, o texto de Filipenses 2:7 diz que, mesmo ele sendo Deus, ele reteve em si a sua natureza divina, ele reteve dentro dele a sua natureza divina e ele se esvaziou de si mesmo, né? Para se fazer como servo, ou seja, ele se tornou imagem e semelhança dos homens, né? Então ele foi reconhecido como uma figura humana. Filipenses 2:7 nos fala dessa maneira, né? Então ele se limitou durante esse período todo a se desenvolver, a desenvolver qualidades humanas durante essa vida física que ele teve, só que ele não perdeu a sua divindade. Este desenvolvimento em sabedoria visava o quê? Revelar para ele o amor de Deus. Isso foi apresentado a eles, além de vir de Deus, foi apresentado a ele pelos pais também. Eles tinham comunhão entre eles tinham uma vida bastante regrada, eles tinham muito cuidado com todos os filhos, meus irmãos, né? Todos os filhos. Então ele passou isso tudo, viveu tudo isso, teve todo esse relacionamento, mas ele fez tudo isso sem perder a divindade que estava dentro do seu coração, né? Este desenvolvimento em sabedoria visa revelar o que é a obra de Deus, o amor de Deus, né? Através do quê? Através dos princípios da vida, através das soluções dos problemas sociais típicos da época. Então ele era uma pessoa com sabedoria para poder estar ali resolvendo problemas, trazendo soluções, orientando, e assim ele o fez. Inclusive como homem, ele ali estava sendo preparado por Maria, está sendo preparado por José para isso, para exercer as suas funções como homem, estando em meio aos homens, para viver essa vida como homem, embora tendo dentro dele a divindade, né? Ele crescia também em estatura, como nós já dissemos, né? A estatura, quando nós falamos de estatura, dá a impressão que às vezes a gente fala de uma pessoa muito grande, muito forte, aquele rei que os judeus procuravam, né? O rei forte, coroado, todo maravilhoso, sentado em cima de um cavalo branco, ele vai vir assim. Ele vai vir dessa maneira, mas na próxima vinda, nesta anterior, ele veio para nos orientar, ele veio para aprender e viver o que é ser homem, passar por tudo que nós hoje passamos, sofremos, essa vida que nós levamos, todas essas intempéries que vêm sobre nós, foram sobre ele. Então ele veio para aprender tudo isso, ele veio para perceber a maneira de nós lidarmos com tudo isso, e agora ele vem novamente para nos resgatar de tudo isso, meus amados. Então ele era de estatura mediana, como todos, né? E ali nós falamos de um menino de 12 anos de idade, como eu já falei, só repetindo para os irmãos. A gente vê que ele cuidava dos pais dele com muito carinho, pelo nosso entendimento da probabilidade dele ser arrimo de família dos 12 aos 30 anos, porque não se fala mais do seu pai, acreditamos todos, embora não esteja escrito, que seu pai tenha falecido. Então ele cuidava da família, né? Com amor, com carinho, cuidava também dos irmãos, né? E ele aprendeu a profissão, ele trabalhando com seu pai, José, como carpinteiro, né? Marcos 6, de 1 a 3, fala bastante sobre isso também. Jesus, meus amados, ele tinha consciência de quem ele era. Ele tinha consciência de quem ele era. E assim ele crescia em graça. Sabia que, como filho de Deus, o que ele deveria fazer e pelo que ele sabia que, como filho de Deus, por tudo que ele passaria, né, e o que ele deveria fazer durante o transcorrer da sua vida e no final da sua vida. Tanto que aos 12 anos aos 12 anos de idade, ele foi encontrado discutindo com doutores da lei. Uma pessoa que não sabe o que é, de onde vem, ele não responde como ele respondeu. Por acaso eu não tenho que não sabeis que eu deveria cumprir, estar ali na casa do meu pai? Lucas 2,49 fala assim, quando ele foi indagado por que ele estava ali,
Né? Ele fala, por que vocês me procuravam? Vocês por um acaso não sabem que eu deveria estar ali na casa do meu pai? Ou seja, tratar dos negócios do pai são mais importantes do que comer, beber e do que aquele aconchego familiar. Então ele já estava ali começando a viver esta relação com o pai. Né? A graça significa também aquela simpatia, aquela simpatia para com os homens, principalmente para com aqueles mais carentes. Então essa é a graça. Né? Essa é a graça de Cristo ali, aquela simpatia, aquele amor, aquela relação, né? Jesus, ele tem, meus amados, o poder de exteriorizar por si só o que é esperança para o mundo. Jesus, ele é a esperança para todos nós. Ele atrai para si os pecadores para que eles possam ser salvos. Ele é de uma personalidade cativante, ele expõe o seu carisma quando ele abria a boca para falar, meus amados, sobre o reino de Deus, ele já cativava as pessoas. Então, nós precisamos com isso hoje, meus irmãos, aprender que a educação dos filhos devem com certeza conter o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento social e principalmente o desenvolvimento espiritual. Precisamos ter a consciência de que devemos manter um ambiente propício, já desde o ventre da criança, desde o ventre. Todos nós hoje sabemos que quando o pai fala com a mãe, e a criança já está ali no ventre, ela já está entendendo tudo, já está chutando, quando você passa a mão, quando você faz um carinho, ela já chuta, ela já sente. Então nós sabemos que desde o ventre, nós já falamos sobre isso em aula passada, né? E para que é isso? Esse ambiente tem que ser propício desde o ventre. Para quê? Para que os nossos filhos tenham um desenvolvimento saudável. Nós precisamos, desde ali e através dali já, passar orientações equilibradas, orientações racionais. Então cuidem dos seus filhos, cuidem de vocês, cuidem da família. A família tem que ser cuidada, não é simplesmente constituir uma família e depois eu faço o que eu quero, você faz o que você quer, e as crianças, chama o Joaquim, chama o Pedro, chama o Paulo, e deixa eles aí, vamos. Não, meus amados. O sentido família significa intrinsidade, significa vocês estar juntos um com o outro, significa que nós temos que estar ali coadunando, participando, vivendo verdadeiramente um relacionamento, pai, mãe, filho, na verdade toda a família, avô, tio, sobrinho, a igreja de Cristo é uma família, nós já falamos muito isso, nós precisamos ter amor, nós precisamos ter respeito, nós precisamos ter equilíbrio, nós precisamos ter racionalidade, nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, para que eles sejam assim. Tem um velho ditado, né, que diz que se o filho não aprende em casa com o pai, ele vai aprender na rua, e na rua dói mais. Na rua dói mais. Esse é um ditado popular, mas eu costumo falar alguns ditados populares, né? Então que vocês possam se aperceber e trazer os seus filhos no ensino desta maneira, apresentando para eles a espiritualidade, apresentando para eles a gentileza, apresentando para eles o amor, a graça de Deus, a graça de Cristo, apresentando para eles a família que você constituiu e apresentando para ele aquilo que você quer que ele seja, não no sentido do trabalho, mas no sentido de caráter, de ética, de moral, de princípios. É sobre isso que nós estamos falando. Isso ele não vai aprender na escola. E se aprender, a pessoa vai colocar na lousa e ele se leu, se não leu, não leu. É você que vai trabalhar seu filho para que ele seja um homem honrado no futuro, um homem com princípios, um homem temente a Deus. É isso que nós temos que entender, tá bom? Eu espero ter sido claro, conseguido passar para os irmãos, e que Deus abençoe a cada um de vocês, e qualquer dúvida vocês podem perguntar, que eu vou respondendo diretamente no WhatsApp, ou eu vou respondendo aí mesmo nas nossas perguntas aí que por um acaso houverem, tá bom? Deus abençoe vocês, um ótimo final de semana e aproveitem bem a leitura da aula.